Então, vamos lá, continuando ainda a parte da morfologia. Aí você pode estar falando, professora do céu, esse negócio não acaba mais não. Está mais perto do que longe, meu povo. Parte da morfologia, que é a base de tudo. Já estamos quase terminando e indo agora para uma classe que é absolutamente importante. Eu sei que você não tem dúvida, que eu nem precisaria dizer, não é mesmo? Mas eu vou dizer tudo tudinho, que é o emprego das conjunções. Então, a parte da conjunção é de extrema relevância, porque, primeiro, cai muito nos itens de gramática. Segundo, conjunção é determinante para a gente interpretar o texto de maneira adequada e ainda é muito importante para o nosso processo de produção de texto, beleza? Então, tanto na questão de gramática, quanto na parte de interpretação, o conectivo já vai antecipar qual ideia existe ali, e também na parte de produção, quando você está produzindo uma redação e coloca conectivos, a utilização de conectivos colabora para a clareza do texto, beleza? Então, vamos para a ideia das conjunções, e aí, olha só. Viram que anteriormente a gente fechou o emprego das preposições. E aí eu falei, ó, lá no latim, tanto a preposição quanto a conjunção eram chamados de síndetos. O que é um síndeto? É um elo. Um síndeto serve para fazer o quê? Para poder conectar. Então, a preposição amarra e a conjunção também amarra, beleza? Daqui a pouquinho eu vou detalhar melhor. Professora, porque você pode estar pensando assim, professora, se a preposição é um conectivo, se amarra, e a conjunção também, então qual é a diferença entre as duas classes? Jazinho, eu vou dizer para vocês, perfeito? Antes disso, vamos pegar o conceito, vamos ver exemplos, vou mostrar para vocês como é que o examinador cobra, joia? Ah, e aí antes até de ir para a parte conceitual, eu quero fazer o seguinte comentário. A conjunção, ela vai ser extremamente importante. Eu já falei, interpretação de texto, produção de texto. Por quê? Porque a conjunção é um importante instrumento de coesão textual. A palavra coesão aponta para conexão. Vocês devem se lembrar que lá atrás, quando nós falamos dos pronomes, eu falei de coesão exofórica, endofórica, poderia ser essa referencial em que o pronome recuperava o que tinha sido dito antes, anafórico, antecipava uma informação, catafórico, lembram? Agora, aqui, quando eu falo de preposição e conjunção, a gente também está falando de coesão. Só que é agora o que os gramáticos chamam de coesão referencial, tudo bem? Desculpem, sequencial. Acabei de falar da referencial, né? Então, com a conjunção e com a preposição, a gente tem a sequencial. Porque por meio delas eu estou dando continuidade, eu estou dando sequência ao texto, como? Amarrando, conectando partes. Perfeito? Então, pronto, depois de fazer essas breves considerações, vamos agora para o que Monteiro Lobato falou com relação às conjunções, depois a gente detalha. Ó, nós vamos resolver muitas questões. Vocês vão perceber que desse assunto, depois que eu colocar a teoria, a gente vai resolver muitas questões, porque é um conteúdo de repetição. Não adianta você querer assistir a essa aula uma vez e achar que está resolvido. Você vai ter de pegar a listinha de conectivos, vai ter de sair pregando pela casa, porque é parte de decorar. Já falei mais de uma vez que eu estou construindo com vocês o pensamento de que não é decorar. Para a gramática, eu preciso entender as conexões que existem. Mas desde o começo, desde a primeira aula que eu estou falando, ó, não tem jeito. Preposição e conjunção, decore. As outras classes vai sempre depender do texto, beleza? Então aqui tem jeito? Não. É decorar, beleza? E aí eu vou te explicar como é que funciona e decorar é você com você. Amém? Então vamos então brincar com a parte conceitual. Aí temos, olha só, o verbo, que é o ser, lembra que aqui o verbo está passeando com a Emília? E aí ele vai estar passeando, ele tinha ido primeiro com ela na casa das preposições, que a gente entrou na casa das preposições, detalhamos, falamos de preposições que trazem uma noção, preposição nocional.
E agora nós vamos entrar na segunda casa, que é a casa das conjunções. Por que que essas duas casas ficam bem pertinhas, fica uma casinha ao lado da outra? Preciso repetir. Porque essas duas, lá no latim, recebiam o nome de quê? De síndeto. O que que é um síndeto? É um elo. Então, são as duas classes gramaticais que vão servir para amarrar, perfeito? Aí eu já vou aproveitar e colocar a seguinte observação. Você lembra que quando a gente pensa, por exemplo, em período composto, oração coordenada, a gente fala que é uma oração coordenada. Lembra qual é o nome? Oração coordenada sindética ou oração coordenada assindética. Chegou para a língua portuguesa com o nome de síndeto a conjunção. Depois a gente vai falar de período composto, tá? Por enquanto eu só estou comentando, não se aveste. Então, quando eu digo oração, é porque tem verbo. Coordenada é porque tem sentido completo. Se não tiver nenhuma conjunção, então é uma coordenada assindética. Se não tiver conjunção. Se tiver conjunção, é oração porque tem verbo, coordenada porque tem sentido completo e sindética porque tem o síndeto. Eu digo a você, por exemplo, que eu acordei cedo, trabalhei muito, mas não terminei o serviço. Gente, eu digo que essa frase é a frase que serve para minha vida só todos os dias. Acaba serviço nunca na vida. Então, quando eu te digo que eu acordei cedo, tem sentido completo. Então, é oração coordenada, mas não tem nenhuma conjunção. Então, não tem o síndeto. Por isso, repito, oração coordenada assindética. O A é o A que nega. Trabalhei muito. Também tem sentido completo. Então, é uma oração coordenada que não tem o síndeto, a sindética. Mas não terminei o serviço. Quando eu falo mas não terminei o serviço, então também tem sentido completo. Não terminei o serviço. O mas está apenas amarrando, indicando que o que vem depois é uma ideia contrária ao que eu disse anteriormente. Então, é oração coordenada. Se tem um mas, que é a conjunção, ela é sindética, e é uma sindética adversativa, perfeito? Então, só para a gente ir conectando, vou dizer de novo, a nossa intenção agora não é falar de orações, de nome de oração. Eu só comentei porque está vinculado a esse assunto. Lá na frente, quando a gente for trabalhar com período composto, depois de ter revisado tudo do período simples, é que a gente vai realmente trabalhar com o nome de todas as orações. Por enquanto, só comentando. Por quê? Eu quero que você perceba que tudo tem lógica, que tudo tem um porquê. Quando a gente volta para a origem da nossa língua, que é o latim, a gente consegue justificar praticamente tudo, beleza? Então, vamos continuar. Aí, olha só, casa das preposições e casa das conjunções. Joia. Aí, como é que o verbo apresenta as conjunções para Emília? E aí, eu coloquei essa imagenzinha bem aqui desse nó para mostrar exatamente que a gente está trabalhando com o nó, com o elo, com a conexão, beleza? Lembra que lá atrás a Emília falou que a preposição eram exatamente os barbantes, as cordinhas que iam amarrando? Aí agora vamos para cá para ver como é que se apresenta a conjunção. O verbo ser levou Emília para a casa das conjunções, que ficava ao lado. As conjunções, explicou ele, também ligam, mas em vez de ligarem simples palavras, como fazem as preposições, ligam grupos de palavras. Ou isso, a que os gramáticos chamam de oração. Já vou comentar, tá bom? Oração não é reza? Perguntou Emília. É reza. E também oração é uma frase que forma sentido perfeito. Quando alguém diz, Emília é uma boneca, está formando uma oração curtinha. Mas há frases muito compridas, compostas de várias orações. Nesse caso, é preciso ligar as orações entre si por meio das conjunções. Não fazendo isso, a frase cai aos pedaços. Compreendo, disse Emília. Se eu digo e engasgou.
Espere advertir o verbo. Se você diz água é mole e pedra é dura, você está amarrando duas orações diversas com o barbantinho da conjunção e. A água é mole, a pedra é dura. Quem foi que apareceu pelo meio do caminho para poder amarrar? O e, que é aqui o que a gente colocou aí, não é como sendo o barbantinho, tá vendo? É o nó que a gente tem. Emília viu na casa das conjunções dois armários, um com as conjunções coordenativas e outro com as conjunções subordinativas. Como são numerosas, comentou a boneca. Nunca supus que fosse necessário tanta variedade de fios para amarrar as senhoras orações. Olha só, tanta variedade de fios para amarrar as orações. Os homens costumam amarrar as orações de tantos modos diferentes que todas essas cordinhas se tornam necessárias. Estão vendo só? Então a gente vai amarrando com ideias tão diferentes que essas cordinhas, todas essas cordinhas, se tornam necessárias. No segundo armário estavam as conjunções subordinativas, que ligam as orações de um modo especial. Aí olha como é que ele coloca aqui. A conjunção subordinada falou que escraviza uma a outra. Aí olha só, o que eu quero comentar com vocês? Viu que agora há pouco eu falei, professora, já que as duas classes gramaticais conectam, então qual vai ser a diferença entre uma e outra? Viu que aqui o modo como Monteiro Lobato explicou é, na verdade, um modo como a gente recebe aí o tempo todo. A preposição liga palavras e a conjunção liga orações. Não é assim que a gente recebe? E isso é verdade. Mas eu quero detalhar um aspecto. Olha só, me acompanha aqui. A gente tem o seguinte: se eu digo a você, por exemplo, que eu, estrutura boba, simples, eu digo que eu comprei, vou até colocar um pouquinho maior. Eu vou colocar assim, ó, Pedro, vamos colocar aqui, ó, Pedro e Maria compraram livros e cadernos. Estrutura muito simples, não é? Compraram livros e cadernos. Pronto. Vocês estão vendo que só existe um verbo. Então, se a gente tem até o ponto final, a gente tem o período. Se tem apenas um verbo, é o período simples, beleza? Então, se tem apenas um verbo, é o que a gente chama de. Deixa eu escrever aqui embaixo para ficar mais bonitinho, não é? Então, é o que a gente chama de período simples, ok? Professor, então, o que esse E faz pelo meio do caminho? Veja só. Quem é que comprou livros e cadernos? Pedro e Maria. Comprou o quê? Livros e cadernos. Vocês estão vendo que a gente acabou de ler que as orações amarram as orações, não é isso? E esse conceito é um conceito adequado, mas não é só assim. Por quê? Se vocês observarem de novo esse e este e, que são conjunções, essa conjunção não está amarrando orações porque a gente tem apenas um verbo. Onde tem verbo, repito, a gente vai ter oração. Até o ponto final é o período, então aqui só tem uma oração. Agora, Pedro é núcleo do sujeito e Maria também é núcleo do sujeito. Então, se eu tenho núcleo e núcleo, este e, conjunção aditiva, está amarrando duas palavrinhas que exercem a mesma função, beleza? Então, exercem a mesma função. Livros e cadernos, esse verbo é transitivo direto, ainda vamos revisar. Livros é o núcleo do objeto e cadernos é o núcleo do objeto. E esse e, conjunção aditiva, está amarrando de novo essas duas estruturas que exercem a mesma função, beleza? Então, agora olha só. Se eu digo a vocês assim, só para a gente comparar. Se eu digo a vocês que eu gosto
de chocolate, ponto. Observem que nós vamos ter quem gosta, gosta de, e eu gosto de chocolate. Concordam comigo que aqui esse de também amarrou, assim como o E fez aqui, tá vendo? Também amarrou. Aí você pode estar falando, mas amarrou palavras também, então esse E não é uma preposição? Nunca na vida. Por quê? Quando a gente tem uma estrutura como essa, o verbo vai ser, já que é verbo de ação, o verbo vai ser o núcleo do predicado. E chocolate vai ser o núcleo do objeto indireto. Pessoal, sei que ainda não desenvolvemos funções. Eu só estou comentando porque, por mais que eu tente colocar tudo separadinho, de vez em quando o negócio começa a misturar. Mas não vai ficar preocupado. Eita, professora, eu não lembro esse negócio de oração, de período composto, de período simples, de núcleo do predicado, de objeto direto. Não vai se preocupar. Só vai acompanhar. Se está entendendo o que eu estou dizendo, tá bom. O resto eu vou explicar tudo detalhadamente como eu estou fazendo com tudo. Então não se aveste, beleza? Então bora caminhar. Aí o que eu quero que vocês observem? Esse D que apareceu pelo meio do caminho, ele está amarrando estruturas com funções diferentes. Então, aqui a gente tem o núcleo do predicado e o núcleo do objeto indireto, são funções diferentes, perfeito? Então, eu vou concluir o meu pensamento. Vou de novo. Preposição, liga. Conjunção, também. Só que a preposição, ela liga funções, liga palavras com funções diferentes. Por exemplo, aqui, o verbo é o núcleo do predicado e chocolate é o núcleo do objeto indireto. Perfeito? Enquanto a conjunção amarra estruturas com a mesma função. Pedro e Maria são núcleos do sujeito. Livro e cadernos são núcleos do objeto indireto. Então, amarram estruturas com a mesma função. É por isso que as conjunções amarram orações. Porque orações serão estruturas aí que terão a mesma classificação. Oração e oração. Mesmo sendo uma relação de coordenação ou de subordinação, amarra uma oração a outra oração. Perfeito? Então, acaba que a conjunção vai ligar principalmente as orações, mas não apenas. Liga também elementos dentro da oração, desde que tenham a mesma função. Perfeito? Aqui, pessoal, eu nem precisaria ter detalhado tanto, mas eu gosto de apresentar para que a gente entenda realmente, já que os dois servem para conectar, então por que eu tenho classes diferentes, o que um faz e o outro não faz? Repito, preposição amarra funções diferentes. A gente vai ter conjunções amarrando estruturas com a mesma função. Perfeito. Ufa! Então, vamos continuar a nossa brincadeirinha. Então, organizando o que a gente viu até agora, as conjunções vão servir para fazer o quê? Fala para mim. Para conectar. E nós vamos ter conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. Joia? Qual vai ser a diferença entre uma e outra que ainda vamos detalhar? As coordenadas são orações independentes. Tô comendo, vai ver, meu povo, eu nem tô com fome comendo letra. Ave Maria, a pessoa não consegue mais nem escrever, coitada. Independentes, beleza? Então, isso quer dizer que essas orações terão sentido completo. As subordinadas já são orações, o quê? Fala para mim. Dependentes. Uma oração depende da outra, beleza? É por isso que lá atrás, está vendo o que ele falou? Que quando é subordinada, vai escravizando uma a outra, porque uma vai necessariamente depender da outra, perfeito? Agora, o que nós vamos fazer, e é de altíssima relevância? Avaliar quais são as conjunções coordenadas e quais são as conjunções subordinadas. Porque examinadores vão pedir para a gente substituir.
E a gente só pode substituir uma conjunção coordenada por outra coordenada e uma subordinada por outra subordinada, desde que tenham sentidos equivalentes. Tudo bem? Então, a gente vai ter a coordenada. Se for adversativa, só posso substituir por adversativa. Se eu tiver uma subordinada consecutiva, só posso substituir por outra consecutiva. Amém? Mas, antes de colocar todos esses detalhes, a gente vai parar só um minutinho para que o vídeo não fique tão cansativo para você. Levante agora, alonga, vai beber água, se estica, volte animadíssimo, porque essa parte aqui você tem de estar muito conectado, porque é decorar. Eu vou explicar como é que funciona, eu vou dar toda a orientação, só que você vai ter de decorar, vai ter de colocar essa informação aí pregadinha no HD, beleza? Professor, e se eu não decorar até no dia da prova? Escreve na perna, vai lá no banheiro e dá uma olhada. Tô brincando, isso é feio, mas você gostou da ideia. Mas não faço não, que é feio, eu só tô brincando, viu? Então vamos parar só um minutinho para a gente agora detalhar a aplicabilidade de tudo isso que eu disse.